Ao longo do século XX, a indústria farmacêutica se desenvolveu e se organizou com o objetivo de controlar os sistemas de saúde ao redor do globo, substituindo sistematicamente terapias naturais não patenteáveis por tratamentos sintéticos patenteáveis e, portanto, bem rentável. Esta indústria não evoluiu naturalmente, pelo contrário, foi uma decisão tomada por um grupo de empresários abastados e sem qualquer tipo de escrúpulos e que queriam fazer um investimento. Esse grupo deliberadamente identificara o corpo humano como suas áreas de mercado, a fim de gerar mais riqueza. Hoje em dia, as pessoas olham para você como um esquisitão se você fala sobre as propriedades curativas das plantas ou de quaisquer outras práticas holísticas. Semelhante a várias outras coisas, há muita política e dinheiro por trás do nosso moderno sistema médico. Tudo começou com John D. Rockefeller, um magnata do petróleo e o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Na virada do século XX, ele controlava 90% de todas as refinarias de petróleo dos Estados Unidos através de sua empresa de petróleo, a Standard Oil. Mais tarde, ela foi dividida para se tornar Chevron, Exxon, Mobil, etc. Ao mesmo tempo, por volta de 1900, cientistas descobriram petroquímicos e a capacidade de criar todos os tipos de produtos químicos a partir do petróleo. Por exemplo, o primeiro plástico, chamado baquelite, foi feito a partir do petróleo em 1907. Os cientistas estavam descobrindo várias vitaminas e imaginaram que muitas drogas farmacêuticas poderiam ser feitas de óleo. Essa foi uma oportunidade maravilhosa para Rockefeller, que viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo. Para ele, a melhor coisa sobre produtos petroquímicos era que tudo poderia ser patenteado e vendido, gerando altos lucros. Mas havia um problema com o plano de Rockefeller para a indústria médica. Medicamentos naturais, fitoterápicos, eram muito populares na América naquela época. Quase metade dos médicos e faculdades de medicina dos Estados Unidos praticavam medicina holística, usando conhecimentos da Europa e dos nativos americanos. Rockefeller, o monopolista, teve que descobrir uma maneira de aniquilar sua maior competição. Então ele usou a estratégia clássica de solução de reação ao problema. Isto é, criar um problema, assustar as pessoas e depois oferecer uma solução pré-planejada. Buscando atingir o objetivo, Rockefeller visitou seu amigo Andrew Carnegie, outro plutocrata que ganhou dinheiro com o monopólio da indústria siderúrgica, e juntos bolaram um plano. Da prestigiosa Carnegie Foundation, eles enviaram um homem chamado Abraham Flexner para viajar pelo país e informar sobre o status das faculdades de medicina e hospitais em todo o país. Isso levou ao relatório Flexner, que deu origem à medicina moderna como a conhecemos. Esse relatório tratou da necessidade de renovar e centralizar as instituições médicas norte-americanas. Com base nesse relatório, mais da metade de todas as faculdades de medicina foram fechadas em curto período de tempo. A homeopatia e os remédios naturais foram ridicularizados e os médicos foram presos. Para ajudar na transição e mudar as mentes de outros médicos e cientistas, Rockefeller doou mais de 100 milhões de dólares para as faculdades, hospitais e fundou um grupo de fachada filantrópico chamado General Education Board. Em muito pouco tempo, as faculdades de medicina foram todas simplificadas e homogeneizadas. Todos os estudantes estavam aprendendo as mesmas coisas e a medicina passou a ser baseada no uso de drogas patenteadas. Os cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar um produto químico similar, não idêntico, no laboratório que poderia ser patenteado. Uma pílula para um doente tornou-se o mantra da medicina moderna. Então agora, 100 anos depois, como resultado disso tudo, estamos produzindo médicos que nada sabem sobre nutrição, ervas ou práticas holísticas. Temos uma sociedade inteira que, na busca do seu bem-estar, é escravizada pelas grandes corporações. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam 15% do seu PIB em saúde, ou melhor, em doença. Digo isso pois o tratamento convencional não está focado na cura dos pacientes, mas normalmente no alívio dos sintomas, gerando assim clientes fiéis, o que é conhecido como tratamento com foco na doença. Por que haveria curas reais? Este é um sistema fundado por oligarcas e plutocratas, não por médicos.
Quanto ao câncer, sabiam que a American Cancer Society foi fundada por ninguém menos que Rockefeller em 1913? O grupo Rockefeller já controlava mais de 90% da indústria petroquímica nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX e estava à procura de novas oportunidades de investimento a nível internacional. Outro grupo de investimento ativo nesse setor foi formado em torno do grupo financeiro Rothschild. Depois da Standard Oil de Rockefeller, o segundo grupo das maiores empresas do mundo na área farmacêutica e petroquímica na primeira metade do século XX foi o grupo IG Farben, com sede na Alemanha. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de agressão preparada, iniciada e conduzida a partir dos quadros de planejamento da IG Farben. Essa foi a empresa mãe de Auschwitz e da maior organização do ramo químico industrial fora da Alemanha. Grande parte da riqueza desse cartel foi acumulado no sangue e sofrimento dos escravos que trabalhavam em suas fábricas, incluindo os do campo de concentração de Auschwitz. IG Farben apoiou e utilizou inescrupulosamente para os governantes políticos alemães com suas armas poderosas, a fim de alcançar o domínio econômico sobre a Europa e o mundo. Naquela época, a vitória das forças aliadas sobre a Alemanha nazista terminou com os planos da IG Farben de se tornar líder do conglomerado farmacêutico e petroquímico no mundo. Ao mesmo tempo, a Standard Oil e outras empresas farmacêuticas e petroquímicas do consórcio Rockefeller se tornou o grupo financeiro dominante dessa indústria e desde então manteve essa posição de liderança. No Conselho de Crimes de Guerra de Nuremberg, em 1947, acusações foram feitas contra os diretores do cartel da IG Farben. The first half of this century has been a black era. Most of its years have been years of war, or of open menace, or of painful aftermath. And he who seeks today to witness oppression, violence, Alguns deles foram considerados culpados e condenados pela prática de crimes contra a humanidade. O Conselho de Crimes de Guerra de Nuremberg desmantelou o cartel IG Farben, que foi dissolvido nas empresas Hearst, BASF e Bayer. Atualmente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha são as duas principais nações do mundo na exportação de produtos farmacêuticos. Na verdade, atualmente, 2 das 3 empresas globais que têm negociado drogas têm origem desses 2 países. Doenças cardiovasculares, câncer e outras patologias que poderiam ter sido evitadas e eliminadas há muito tempo. A morte prematura de milhões de pessoas não é o resultado de consciência nem de negligência. É deliberadamente e sistematicamente organizada em nome da indústria farmacêutica e seus investidores, com o único propósito de expandir um mercado global de drogas de valor incalculável. A área de mercado da indústria farmacêutica é o corpo humano, e o retorno sobre esse investimento depende da continuação e expansão das doenças. Seus lucros dependem da patente de medicamentos, tornando esta a indústria mais rentável do planeta. No entanto, a prevenção ou erradicação de qualquer tipo de doença reduz drasticamente ou elimina por completo o mercado de drogas. Portanto, as empresas farmacêuticas têm sido sistematicamente um entrave na criação de obstáculos à prevenção e erradicação das doenças. Para cometer esses crimes, as corporações farmacêuticas usam um labirinto de executores e cúmplices do mundo da ciência, medicina, mídia e política. Os governos de nações inteiras são manipulados ou até mesmo pressionados por membros dos grupos e de ex-executivos da indústria farmacêutica. Durante décadas tem sido corrompida e violada a legislação de muitas nações para promover essa negociação com as doenças no valor da casa de trilhões de dólares, arriscando assim a saúde e a vida de centenas de milhares de pessoas inocentes. Uma condição para a ascensão da indústria farmacêutica como negócio de investimento brilhante foi a eliminação da concorrência de terapias naturais e seguras, porque eles não são patenteáveis e suas margens de lucro são baixas. Além disso, essas terapias naturais podem ajudar a prevenir ou até mesmo eliminar doenças por causa de seus papéis essenciais no metabolismo celular. Com o resultado da eliminação sistemática das terapias naturais e o desenvolvimento de sistemas de saúde pública na maioria dos países do mundo, a indústria farmacêutica tem trazido milhões de pessoas de quase todas as nações do mundo a dependerem de seu sujo negócio de investimento. A indústria farmacêutica oferece saúde para milhões de pacientes, mas não entrega as mercadorias.
Em vez disso, ela distribui produtos que simplesmente aliviam os sintomas, mantendo a doença subjacente, como condição prévia para o futuro do seu negócio. Para cobrir a fraude, as empresas farmacêuticas gastam 2 vezes mais dinheiro para escondê-las nas pesquisas de futuras terapias. Essa extorsão é a razão pela qual esse negócio de investimento pôde continuar por mais de um século, escondido atrás de uma cortina de fumaça e com destino estratégico, tornando-os benfeitores da humanidade. Então é isso, né? Os Rockefeller são responsáveis pela medicina como nós conhecemos hoje, baseada em drogas. Os Rockefeller sempre estão influenciando algo em algum setor da economia, né? Essas dinastias estão sempre influenciando em algum setor. Os Rockefeller, assim como os Rothschild, os JP Morgan, por aí vai, né? Esse pessoal tem um controle absurdo que a gente nem faz ideia, né? Setor de alimentos, setor petrolífero e por aí vai. Mas se puder, né, utilizar medicina baseada em tratamento natural, faça isso, que aí está mais focado em extirpar a doença, né, do que aliviar os sintomas e você continuar doente. É isso, até mais, um abraço.